Ah, tem manchete. Primeiro a invadir Capitólio em 2020 nos Estados Unidos. 4 anos de prisão. O procurador apresenta uma nova acusação contra Trump no caso. Várias pessoas já foram condenadas naquela fatídica invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021. Agora, ontem foi condenado a primeira pessoa que invadiu o Capitólio. As imagens de segurança mostram claramente o homem aí entrando no Capitólio pela uma janela. Ele abriu não as portas, mas a janela, né, para que os outros invadissem, para que os outros entrassem no Capitólio. É o Michael Sparks, de 47 anos. Ele foi condenado a 4 anos e 5 meses de prisão. Depois ele deve ficar mais aí 1 ano e meio, e seria uma liberdade condicional, uma liberdade em observação, e também condenado a pagar uma multa de $2.000, o equivalente aí a pouco mais de R$ 11.000. A defesa dele queria 1 ano de prisão domiciliar. Ele pegou 4 anos e 5 meses. A justiça americana constatou também que, semanas antes da invasão do Capitólio, o réu usou as redes sociais para defender uma guerra civil nos Estados Unidos, e também para promover várias teorias da conspiração. A gente lembra que 5 pessoas morreram na invasão do Capitólio. Entre os mortos, um manifestante que foi baleado e um policial que foi espancado. De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, mais de 1.400 pessoas já foram acusadas de crimes federais por essa invasão que a gente vê aí no vídeo, e 950, um pouco mais de 950, já foram condenadas em penas que vão aí de poucos dias até 22 anos de prisão. Uma outra notícia dos Estados Unidos é que ontem o promotor especial do caso, o promotor Jack Smith, é o promotor do caso em que o ex-presidente Trump é acusado de tentar alterar o resultado das eleições de 2020. O promotor apresentou ontem, ele mudou as acusações, ele mudou um pouco, ele reformulou a acusação contra o ex-presidente. Ele retirou algumas partes dessa acusação, partes que poderiam ser afetadas pela decisão da Suprema Corte, decisão que aconteceu em julho, que diz que ex-presidente americano possui ampla imunidade em processos criminais por atos oficiais realizados em razão do cargo, mas que podem ser processados por condutas não oficiais. Então, o procurador especial Jack Smith mudou a acusação justamente para pegar o Trump nesse caso. E só para terminar ainda sobre a eleição americana, Ananias, um caso curioso está acontecendo no estado do Arizona, é que um centro de apuração de votos está convidando a população para ir conhecer o centro, para saber como é que acontece a votação, como é que os votos são calculados, isso para combater a desinformação. A gente tem imagens aí de um grupo de mulheres republicanas que foi a esse centro de um condado no estado do Arizona, que é um estado pêndulo, um estado aí considerado decisivo nas eleições. E um dos chefes, dos diretores desse centro de apuração, ele disse que fez isso para combater a desinformação que é alarmante nos Estados Unidos sobre eleição, sobre fraude. E ele citou um caso curioso que eu separei aqui para vocês. É um caso que circula muito no estado do Arizona. É uma fazenda de uma das pessoas que trabalha no centro. Essa fazenda, houve um incêndio nessa fazenda. E o que rola, a teoria que rola no estado, é que eles destruíram as células da eleição de 2020, deram de comida para as galinhas da fazenda, e depois eles incendiaram, eles queimaram as aves. Mais de 80 mil aves, Ananias. É absurdo, hein? Importante que tenha esse trabalho, que se tenha esse acesso, que de fato seja transparente, para que a verdade prevaleça. Agora, professor, 4 anos, eu sinceramente achei pouco. Pessoa que abriu o Capitólio, pulou a janela do Capitólio. E outra, qual o impacto dessa nova acusação contra Trump na eleição americana, na sua avaliação, professor? Olha, rapidamente, comparado às condenações aqui do Brasil, é uma condenação muito baixa em frente à gravidade
do que significa também invadir o Capitólio e todas as consequências a posteriori, né? Mas, ao menos, teve uma condenação. Eu acho que vai ter consequências, claro que no processo eleitoral, porque haverá a identificação ainda maior entre Trump e os condenados, aí já condenados, não só acusados pela essa tentativa de golpe de Estado, que seria inimaginável se alguém falasse há 50, 40, 30 anos atrás, ou há mais tempo, de um golpe de Estado nos Estados Unidos. Mesmo que você retroaja ao século XIX, né, em momentos gravíssimos como o da Guerra Civil, 1861-65, lá nos Estados Unidos, mas golpe de Estado é inacreditável. Então, isso vai também ajudar a candidatura por tabela democrata contra o golpista Trump. Então, eu quero agradecer